Imagina, ministro Paulo Sérgio, Vossa Excelência comprando um bem, pega todas as certidões, não tem dívida. Depois chega o Estado e diz, não, me equivoquei. Tinha dívida, agora está nulo. E você vai resolver em perdas e danos? Com todo respeito. É isso aí. Eu acho que não é isso que o artigo 185 do Código Tributário Nacional traz. O crédito tributário realmente tem muitas garantias e privilégios. Mas esse super privilégio, aqui, a nossa primeira turma não pode conceder, ministra Regina, com todo respeito. Posso ter a palavra, senhor presidente? Muito interessante que essa sessão de julgamento, eles estão discutindo o seguinte: um comprador emitiu todas as certidões do imóvel antes de comprar. Então, antes de comprar, ele se assegurou de que aquele imóvel estava apto a ser comprado. Não havia nenhuma dívida, não tinha nenhum ônus recaindo sobre o imóvel. Só que em momento posterior, o que aconteceu? O Estado veio e disse assim, eu me equivoquei aqui, eu emiti uma certidão negativa, mas na verdade havia ônus. Havia ônus, então houve algum problema, algum crédito tributário por trás dessa negociação que eu não me atentei naquele momento. E agora eu quero o desfazimento desse negócio. E o que o ministro está dizendo aqui, basicamente, e o que o ministro está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte: vamos aplicar também a tese do comprador de boa-fé para esse caso. Porque a gente vê o comprador de boa-fé ser muito utilizado entre entes privados, né? Entes privados. Agora, quando se trata do Estado, por causa do princípio do interesse público, que sempre está acima do direito privado, existe um questionamento. E o que o ministro está falando aqui, basicamente é isso, que não tem que haver esse questionamento, tendo em vista que o comprador não pode pagar pelo erro do Estado, né? E aí vamos seguir aqui para ver o que a Regina fala. É ministro mesmo. Eu agradeço, ministro Gurgel. Na verdade, ministro Gurgel, o que nós estamos contrapondo aqui, de um lado, é proteção ao crédito tributário e interesse privado. Eu não preciso lembrar que supremacia do interesse público são particulares, é que efetivamente esteia e lastreia todos os mecanismos de proteção do crédito. Evidentemente que o crédito tributário não pode ficar à mercê de interesses particulares, direitos dos outros. Eu não estou dizendo que ele vai ficar prejudicado, eu estou dizendo que ele vai ter que buscar outra solução que não a manutenção do negócio jurídico em detrimento do crédito tributário. O Estado não cuidou da sua garantia, não há dúvida. Era só ele ter emitido o documento certo. Aí ele emite um documento errado. Não é essa, ministro Gurgel. É essa porque a forma como a pessoa que vai fazer parte daquela relação, ela tem de saber se existe a dívida ou não. Não há dúvida, mas eu não estou dizendo, o Estado errou. Isso eu estou admitindo, tanto que eu estou dizendo, é preciso solucionar e compensar esse... Se o Estado errou, o que ela está dizendo assim, é que o Estado tem que compensar essa pessoa de outra forma. Bom, gente, com todo respeito, a gente está falando aqui de uma negociação, e o comprador, ele tinha intenção de comprar o imóvel, ele não quer ser compensado, ele tomou todos os cuidados, né? Ele não quer ser compensado, ele quer o imóvel. Direito lesado. É claro que sim. Só que da maneira, com a conclusão que Vossa Excelência leva, o encaminhamento, eu estou enfraquecendo o mecanismo, eu estou desconsiderando a supremacia do interesse público. Eu estou exigindo que o Estado funcione de maneira correta. Então, ele vai funcionar, ele vai ser... Eu não concordo porque... Vai ser obrigado a pagar. Ok, existe o princípio da primazia do interesse público sobre o privado, mas também existe a eficiência, existe também o princípio da publicidade, né? Então, assim, dois princípios muito importantes que nesse caso foram feridos frontalmente. Como que você vai até um órgão, pede uma certidão negativa, ele te entrega, depois ele diz que aquela certidão estava errada, e você que teve zelo, que não cometeu erro nenhum, tem que ser punido com o desfazimento do seu negócio jurídico, que você tomou todo o cuidado, porque o Estado não teve responsabilidade, não cumpriu com os princípios diretivos dele. Não concordo com ela. Uma indenização caso esta empresa vá buscar o seu direito. O que não pode é a gente desconsiderar a proteção ao crédito tributário. O interesse público prevalece sobre o interesse privado, ministro Gurgel. Nós estamos aqui, está sendo decidido com todas as vênias, Vossa Excelência está apresentando um raciocínio como se estivesse falando de direito privado e que as partes estivessem em posição equivalente. Não é disso que se trata. O Estado errou e mas, o Estado... Mas, gente, as partes realmente não têm uma posição equivalente. E é justamente por isso
que essa negociação, no meu sentir, precisa permanecer. Porque por não ter uma posição equivalente e a pessoa teve todos eles cautela de buscar todas as possíveis variáveis de proteção, e o Estado que está uma posição ou duas ou mil acima dela, juridicamente falando, em relação à proteção, não teve a capacidade de se autoproteger. E aí ou a pessoa física ou jurídica, que no caso, que é hipossuficiente nessa relação, vai ter que sofrer o impacto de um erro do Estado. Não concordo, o negócio jurídico tem que permanecer, no meu entendimento. Deve ser condenado a pagar uma indenização a essa pessoa que foi prejudicada. Mas a pessoa não quer uma indenização, gente. O que não pode é o crédito tributário, porque o crédito tributário não é do Estado. O que não pode é o Estado emitir uma certidão negativa e depois dizer que errou e punir o comprador de boa-fé por um erro do Estado. É isso que não pode. Como é que nós vamos ficar sem essa proteção? Como é que a senhora explica isso? Que isso a gente dá em sala de aula, nós que somos professores de direito tributário no dia a dia. Como é que a senhora explica isso para os seus alunos? Como é que uma pessoa, quando vai comprar um bem, como é que ela se o documento? E se o documento tiver sido emitido, isso já não é a primeira nem a segunda vez em que o documento sai errado, em que uma certidão não é a representação fidedigna da situação. Não é a primeira vez. E nem deve ser a primeira vez que o Estado é condenado por emitir um documento. Isso é da realidade, ministro Gugel. Agora, o que não pode é simplesmente dizer, em função disso, você, Estado de Santa Catarina, você emitiu um documento errado, e você ainda vai ser beneficiado, mas é que está, ministro Gugel, o benefício, o crédito tributário é da sociedade, é dinheiro público, não é dinheiro do Estado de Santa Catarina, exclusivamente, não é dinheiro da pessoa política independente. Então, nós não podemos jogar fora toda a proteção, isso é de lei. É uma proteção que, inclusive, o STJ, no repetitivo que nós referimos, reconhece, dá eleva, porque fala em absoluta, mas traz aquela exceção. A exceção que está na lei. Na verdade, o parágrafo. Então, a questão é saber que o Estado precisa funcionar de maneira correta, eu não tenho dúvida, sob pena da pessoa ficar desguarnecida. Eu não tenho dúvida. Nisso a gente não diverge. O caminho que Vossa Excelência entende para que esse terceiro seja protegido é desconfigurar, jogar para trás a presunção. Eu não acho isso. Eu acho que o caminho que ele precisa perseguir, e isso vai ser fácil, ele mostra o que tem na certidão, mostra o que tinha no executivo, que o cara era sócio, ele era devedor solidário desde o início. Olha, então essa certidão não espelhou a realidade. E ele vai obter a compensação financeira. O problema é que o meu temor é que a turma chancelando essa solução, simplesmente nós estamos enfraquecendo o mecanismo de proteção, nós estamos enfraquecendo algo que é privilégio próprio do crédito tributário, que é absolutamente necessário diante do que acontece na prática, na vida real. Então, nós não podemos dar esse encaminhamento. Agora, que ele foi prejudicado, não há dúvida. Necessário diante do cenário real em que o Estado erra. Não há dúvida. Agora, que não pode é manter o negócio jurídico em detrimento da discussão do crédito tributário, não pode é simplesmente dizer, olha, não tem presunção da fraude porque a certidão foi emitida erradamente. Não, como assim? Gente, olha só, nem está admitido. Eles estão falando aqui de fraude à execução. Tem noção da gravidade de uma acusação assim? Você toma todos os cuidados e mesmo assim você é acusado de fraude à execução e tem a sua negociação derrubada? O que ela está dizendo aqui é o seguinte: a presunção de fraude à execução, ela tem que ser superior à boa-fé da pessoa. Nem está admitido na lei, não se pode fazer isso. Então, falar em fraude com a certidão negativa? Não, eu quero deixar claro, assim, a gente concorda até certo ponto. Agora, o caminho da solução, a meu ver, quer dizer, é uma solução com todas as energias do Gugel que desprestigia o princípio fundamental do direito público, que é a supremacia do interesse público sobre o particular. Se houver conflito entre o interesse público e o interesse de uma pessoa ou de algumas pessoas, evidentemente que é o interesse público que prevalece em todas as soluções, e esses mecanismos de proteção tributária são absolutamente lastreados no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.
E dane-se o princípio da eficiência, o princípio da publicidade, o resto que se lasque. Eu vou procurar o final dessa novela e faço um vídeo, uma parte 2, mas eu queria saber o que você acha, o que você pensa. É muito importante pra gente abrir esse debate aqui. Um abraço.